vamos dar sequência falando sobre a reunião do Partir do Pão. Na lição anterior vimos a respeito do comer a ceia do Senhor. Vamos ver agora um segundo aspecto com relação à reunião do Partir do Pão. Participar da mesa do Senhor. Aleluia! Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, que diz assim: Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 25, nos mostra que a ênfase em comer da ceia do Senhor é lembrarmos-nos do Senhor, ao passo que 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 a 17 e versículo 21, nos dizem que a ênfase em participar da mesa do Senhor é a comunhão com os santos. 11, de 23 a 25, 1 Coríntios 11, de 23 a 25, nos mostra que a ênfase em comer a ceia do Senhor é lembrarmos-nos do Senhor. Agora aqui em 1 Coríntios 10, 16 a 17, e também o versículo 21, diz respeito à comunhão com os santos. Na reunião do Partir do Pão, comemos o único pão, o qual simboliza o corpo de Cristo, e bebemos o único cálice, que simboliza o sangue de Cristo. Nosso comer e participar de um pão e nosso beber e compartilhar de um cálice implicam comunhão mútua. Temos essa comunhão por causa do corpo do Senhor e do seu sangue. Deste modo, tal comunhão se torna a comunhão do sangue de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo. Desta maneira, quando comemos e bebemos juntos, compartilhando do pão e do cálice do Senhor, somos participantes da mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Nessa mesa, compartilhamos do corpo e do sangue do Senhor com todos os santos e temos comunhão uns com os outros. O sangue de Cristo, que desfrutamos juntos, tira todas as barreiras entre os santos. Louvado seja o Senhor! O pão do qual compartilhamos e que simboliza o corpo individual de Cristo entra em nós para fazer de nós um pão que representa o único corpo corporativo de Cristo. No aspecto de comer a ceia do Senhor, o pão se refere ao corpo individual do Senhor, o qual Ele deu por nós na cruz. Enquanto no aspecto de participar da mesa do Senhor, o pão indica o corpo corporativo do Senhor, o qual Ele constituiu com todos os santos regenerados por meio da sua ressurreição dentre os mortos. O primeiro é físico e foi morto e dado por nós. O último é místico e é constituído de todos os santos na ressurreição do Senhor. Portanto, cada vez que partimos o pão, por um lado nos lembramos do Senhor e desfrutamos do Senhor, não é verdade? Recebendo o corpo que Ele deu por nós na cruz. Por outro lado, desfrutamos o corpo místico que Ele produziu por meio da sua ressurreição dentre os mortos, tendo comunhão com todos os santos nesse corpo místico e testificando a unidade desse corpo místico. Não há somente o relacionamento entre nós e o Senhor, mas também um relacionamento entre nós e todos os santos. Adorar o Pai é o centro do participar da mesa do Senhor. A reunião do Partir do Pão é uma reunião para os crentes adorar o Pai. De acordo com o procedimento na salvação de Deus, primeiro recebemos o Senhor e depois nos aproximamos do Pai.
Assim, nessa reunião de adoração, devemos primeiro lembrar-nos do Senhor e depois adorar o Pai. O centro da sessão de lembrarmos-nos do Senhor é a memória do Senhor. E o centro da sessão de adorar o Pai é a adoração ao Pai, durante a qual todas as orações, todos os hinos, todas as palavras devem ser dirigidas ao Pai ou dirigidos ao Pai. Vamos ler Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomais, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Naquele dia, depois de ter partido o pão e cantado um hino com os discípulos, o Senhor Jesus os levou ao Monte das Oliveiras para encontrar-se com quem? Para encontrar-se com o Pai. Há um princípio implícito estabelecido aqui, ou seja, depois de partirmos o pão para lembrarmos-nos do Senhor, devemos ser levados por Ele a adorar o Pai juntos. Vamos ler agora Hebreus capítulo 2, versículo 12, tirado direto do grego, não é? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei hinos de louvor no meio da igreja, não é? A meus irmãos, eu, o Cristo ressurreto, declararei o teu nome, o nome do Pai, cantar-te-ei hinos de louvor no meio da igreja, a reunião com os discípulos depois da ressurreição. Isto se refere ao que o Senhor Jesus fez quando apareceu aos seus discípulos e se reuniu com eles depois da sua ressurreição. Ele os considerou como irmãos e lhes declarou o nome do Pai. Ele também os considerou como a igreja e cantou louvores ao Pai no meio deles. Embora o Senhor fosse o Filho unigênito de Deus, Ele nos regenerou por meio da morte e ressurreição. A nós que cremos, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, para que nós nos tornássemos os muitos filhos de Deus. Ele então tornou-se o Filho primogênito de Deus, como está escrito em Romanos 8, 29, conduzindo-nos os muitos filhos, não é? Com Ele, para quem? Para o Pai ou ao Pai. Depois que Ele ressuscitou, veio ao meio dos discípulos, você conhece essa passagem lá de João capítulo 20, versículos 19 a 29, e declarou o nome do Pai a seus irmãos. Então, no status do Filho primogênito de Deus, Ele então levou os seus muitos irmãos, que são os muitos filhos de Deus, a cantar louvores ao Pai, todos juntos, a adorar o Pai, todos juntos. Segundo esse fato, depois de partirmos o pão em memória do Senhor, devemos então ser levados pelo Senhor a adorar o Pai. Nesta sessão da reunião, tomamos o Pai como centro. E todo o nosso louvor ao Pai vem da liderança do Senhor dentro de nós, que nos leva então a cantar louvores ao Pai. Agora vamos ver quem pode partir o pão, não é? Quem pode partir o pão? Mateus 26, 26 diz: Tomou Jesus um pão e o deu aos discípulos. Quando o Senhor estabeleceu o partir do pão, Ele deu o pão e o cálice a seus discípulos, ou seja, aos que creram nele, não é? Aos que têm a sua vida e pertencem a Ele. Naturalmente, somente aqueles que têm tal relacionamento com o Senhor e que conhecem o Senhor como seu Salvador pessoal é que podem comer o seu pão e beber o seu cálice para lembrarem-se dele, e que podem exibir a morte do Senhor por meio de seu pão e de seu cálice. Aleluia! Atos capítulo 2, versículos 44 e 46 também nos dá alguma ajuda. E todos os que criam, partindo o pão. Os que partem o pão devem ser os que creem, ou aqui no caso,
os que criam, isto é, os que creram e receberam a salvação do Senhor, que têm a vida do Senhor e que pertencem ao Senhor. Somente tais pessoas crentes podem e têm a permissão de partir o pão. Portanto, somente os que são salvos, estão unidos ao Senhor e que não vivem em pecado são qualificados para comer o pão e beber o cálice. Nenhum outro pode ter parte no pão e no cálice do Senhor. É necessário ser um discípulo de Jesus. É necessário crer nele, ter dentro de si a vida do Senhor. Agora, quando partir o pão? Quando devemos partir o pão? Atos capítulo 2, 42 diz assim: e continuavam firmes no partir do pão. Aqui diz que os crentes primitivos, lá da igreja primitiva, continuavam firmes no partir do pão. Isto é, continuavam a partir o pão a todo tempo, sem cessar. Devemos seguir tal modelo. Atos capítulo 2, versículo 46 diz: e dia a dia, partindo o pão. Os crentes primitivos continuavam tão firmes no partir do pão que faziam isso diariamente. Naquele tempo, porque eles eram fervorosos para com o Senhor e o amavam profundamente, espontaneamente partiam o pão todos os dias. Todos os dias. Isso nos diz que, se possível, quanto mais frequentemente partirmos o pão para lembrarmos do Senhor, melhor. É ou não é? Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão. Os crentes primitivos começaram partindo pão diariamente. Depois, gradualmente, adquiriram o hábito de fazê-lo uma vez por semana, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, o dia do Senhor, é o dia da ressurreição do Senhor e o início de uma nova semana, o que significa que as coisas antigas já passaram e uma nova vida está começando. Louvado seja o Senhor. Portanto, é mais apropriado partir o pão para lembrarmos-nos do Senhor nesse dia. Além disso, embora exibamos a morte do Senhor quando partimos o pão, estamos na realidade lembrando-nos do Senhor em ressurreição. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 diz: a ceia do Senhor que comeis. Visto que o partir do pão é comer a ceia do Senhor, é melhor tê-lo à noite. Além disso, à noite, tendo terminado todo o nosso trabalho, descarregado todos os nossos fardos, temos então um coração aliviado, um espírito refrescado. É uma hora adequada na qual todos podemos nos lembrar do Senhor sem ansiedade, não é? E aí então é fácil sentir a presença do Senhor. Entretanto, isso não pode ser uma questão legal, não é? Se for difícil, se for inconveniente partir o pão à noite, podemos analisar a situação e mudar a hora, não é? Para amanhã, para a tarde, não importa. Agora, onde partir o pão? Atos capítulo 2, versículo 46 diz: partindo o pão de casa em casa. Os crentes primitivos partiam o pão de casa em cada casa. Está claro que o lugar para partir o pão era as casas deles. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, a ceia do Senhor que comeis. Segundo essa palavra, os crentes primitivos também se reuniam num só lugar para comer a ceia do Senhor. Isso deve ter ocorrido no lugar maior, não é? Quando nos congregamos para partir o pão nas casas, provamos o sabor doce, o sabor íntimo de uma pequena reunião. Uma reunião de casa. E quando nos reunimos num só lugar, provamos a atmosfera rica, a atmosfera elevada de uma grande reunião. Se os crentes devem partir o pão em casas separadas
ou num só lugar, isso deve ser decidido pela igreja segundo a necessidade e a situação. E depois do partir do pão, o que deve acontecer? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Os que partem o pão para lembrarem-se do Senhor devem ser aqueles que anelam pelo Senhor, esperam pela sua vinda e amam a sua aparição, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Portanto, depois de partirmos o pão, devemos viver uma vida de esperar pela vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui diz que se participarmos da mesa do Senhor, não podemos ser participantes da mesa dos demônios. E se bebermos o cálice do Senhor, não podemos beber o cálice do Senhor e depois do cálice dos demônios. De acordo com o texto que precede esse versículo, a mesa dos demônios e o cálice dos demônios são os sacrifícios aos ídolos. Portanto, depois de partirmos o pão, não podemos comer o que é sacrificado aos ídolos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8 diz: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui o fermento se refere a toda a maldade e a tudo o que corrompe o homem. No Velho Testamento, imediatamente depois de celebrarem a Páscoa, os israelitas observavam a festa dos pães asmos, removendo todo o fermento do seu viver. Podemos conferir isso em Deuteronômio, capítulo 16, versículos de 1 a 4. O partir do pão no Novo Testamento substitui a Páscoa do Velho Testamento. Assim, depois de partirmos o pão, devemos celebrar a festa dos pães asmos, como fizeram os israelitas, removendo da nossa vida toda a maldade e tudo o que nos corrompe. Só queremos viver uma vida santa. Só queremos viver uma vida livre do pecado, por meio de uma vida santa e sem pecado do Senhor, a qual é o pão asmo da sinceridade e da verdade, para sermos aqueles que verdadeiramente celebram a festa dos pães asmos. Louvado seja o Senhor.